Olá, faltam 4 dias para as eleições e o Nesp Notícias tira todas as suas dúvidas sobre a votação em uma entrevista ao vivo com Luciano Olavo da Silva, analista judiciário da 23ª Zona Eleitoral de Bauru. Hoje a gente fala do jogo político e também do jogo de tabuleiro. Xadrez ajuda crianças de Bauru nas matérias da escola. Por causa dos ganhos na formação dos jovens, muitas escolas incorporaram o xadrez na grade curricular. Teatro de graça. O festival coloca peças em cartaz na cidade. Assim como ontem, a quarta-feira foi complicada para quem usa ônibus aqui em Bauru. Apesar da decisão judicial que garantia 70% da frota nos horários de pico e 50% nos demais períodos, passageiros tiveram dificuldade para se deslocar pela cidade durante todo o dia. Os trabalhadores se reuniram novamente em frente às garagens. Eles se recusam a continuar trabalhando na atual escala. Desde agosto foram implantados intervalos de 1 a 2 horas, seguindo determinação da Justiça do Trabalho. O problema apontado pela categoria é que esses intervalos têm sido maiores, obrigando os funcionários a ficar disponíveis às empresas por longos períodos. Por isso, eles querem que as empresas implantem turnos de 6 horas diárias e disseram estar disponíveis à negociação. No entanto, nenhuma reunião foi realizada até hoje à tarde. Tentamos conversar, procuramos as empresas. Então, está falando que a gente não procurou a Transurb. O senhor José Giacomelli, ele é o presidente da Transurb. Então, nós tivemos, o senhor José Eros também, ele é diretor também da Transurb. Procuramos e não tivemos resposta, não tivemos sucesso com eles. Os sindicatos, os trabalhadores, está tudo aqui unido, estão querendo trabalhar, vieram aqui de manhã cedo. O que tirou na Assembleia de manhã cedo, nós estamos tentando cumprir. Nós queremos trabalhar. Enquanto as partes não entrarem em acordo, a população continua sem o serviço. No entanto, o presidente do sindicato garantiu que, mesmo que a greve continue até o próximo sábado, os motoristas vão fazer a escala no domingo para transportar a população por causa das eleições. Em nota, a Transurb, a entidade que representa as empresas de transporte coletivo de Bauru, lamentou a manutenção da greve e não informou se vai voltar a negociar com os trabalhadores. A Endurb, que administra o transporte coletivo na cidade, também foi procurada pelos grevistas para ajudar na negociação. No entanto, a empresa municipal afirma que não tem legitimidade para interferir na escala de trabalho dos motoristas, que são contratados pelas empresas de ônibus. Agora a gente muda de assunto. As peças do xadrez deixam muita gente confusa, mas aqui em Bauru a modalidade é coisa de criança e pode ajudar muito nas matérias da escola. Domingo de manhã e a quadra está cheia. 120 jovens e crianças de todo o estado de São Paulo fizeram uma escolha um tanto peculiar. Trocaram a cama pelos tabuleiros de xadrez. Os meus pais, eles começaram a me treinar a jogar xadrez. Eu brincava com a minha irmã um pouquinho assim, né? E eu aprendi a montar as peças aos 5, 6 anos. Daí agora eu tô levando mais a sério o xadrez. O Giovanni e a Caterine começaram a jogar por influência da mãe. Uma surpresa, já que o pai, por muitos anos, foi o melhor enxadrista do país. Mesmo sem ter iniciado os pequenos, o papai coruja enxerga a importância do xadrez na vida dos filhos. Eu acho que é uma atividade muito legal deles estarem fazendo e eles estão curtindo, estão viajando, fazendo amigos e se acostumando a sempre estar resolvendo problemas e superando obstáculos. E não foi só para o Giovanni e a Caterine que o xadrez trouxe benefícios. Eu comecei no melhor em matemática, porque como xadrez quem pensar, matemática também. Aí eu já fico melhor. Olha, eu sinto assim que muitas vezes comparando ele com crianças da idade dele, ele tem muita responsabilidade, muita autonomia, sabe? Ele se vira sozinho, ele mesmo faz as contas lá para ver o que ele tem que fazer na partida. Então ele é muito autônomo. Por causa dos ganhos na formação dos jovens, muitas escolas incorporaram o xadrez na grade curricular. Em Bauru, o esporte é ensinado em escolas municipais desde 1986.
Como se trata de um processo mental, é um trabalho a longo prazo. Porém, dentro de 6 meses, a gente já percebe a melhora dos alunos em sala de aula. Qualquer tipo de jogo traz benefícios para a criança. O xadrez, de maneira especial, ele trabalha com espacialidade, com memória visual, ele trabalha com visão prospectiva, porque veja bem, numa situação de jogo, né, a criança, ou o jogador, digamos assim, pode ser uma criança, um adolescente, um adulto, uma pessoa idosa, ela tem que estar lembrando como foram as jogadas, porque se ela prestar bastante atenção, ela vai descobrir as estratégias do jogador. O aprendizado não se resume ao desenvolvimento de estratégias, que é a parte que lida bastante com matemática. Conhecer a simbologia do xadrez ajuda a entender a hierarquia do jogo e como ele é organizado. As peças no tabuleiro trazem a herança da história, mais especificamente da Idade Média. O peão traz o capacete do exército. A torre representa o castelo. O cavalo simboliza a nobreza e o bispo a proteção da igreja. Todos eles e a rainha precisam proteger o rei, porque se ele fica ameaçado e não tem para onde fugir, checkmate, acaba o jogo. Os estudantes possuem um caderninho só para anotar as jogadas e o funcionamento do jogo. Funcionamento, aliás, que vai muito além da movimentação das peças. Quem joga xadrez aprende a tomar decisões, a respeitar o outro, a aguardar sua vez e a obedecer às regras. A criança que joga xadrez ou que participa de algum outro jogo com regras explícitas e que ela tem que se submeter, ela está fazendo um exercício de vida em sociedade. A gente só tem que tomar cuidado que o xadrez é um jogo de regras muito rígidas, né? Cada peça tem a sua função, o seu papel. E nós precisamos ver o que essa criança está entendendo para que ela não se frustre, né? Que ela não tente jogar e não consiga. Pelo menos para o Eric, essa preocupação não é necessária. Eu aprendi a ter paciência, jogar, pensar. É muito legal jogar xadrez. O que você sente jogando xadrez? Emoção, paciência, é a mesma coisa que meditar. E para as crianças que já dominam o jogo, tem torneio de xadrez neste sábado, a partir das 10 da manhã, na sede de campo do Bauru Tênis Clube. O campeonato é aberto também para não sócios e as inscrições podem ser feitas por telefone. Desde segunda-feira, a Unesp em Bauru é sede da 10ª edição da Semana de Química do Centro-Oeste Paulista. A repórter Catiúcia Reis está lá ao vivo no campus da Unesp e traz mais informações sobre o evento. Boa tarde, Catiúcia. Boa tarde, Larissa. E um dos destaques da Semana de da Semana de Química é o novo convênio com a Universidade de Coimbra, em Portugal, com a Unesp. O professor Ricardo, ele é um dos docentes da Universidade de Coimbra e fez uma palestra na noite de ontem. Falou sobre a área dele, que é farmácia, mas também deu novas informações sobre esse novo convênio da Unesp com a Universidade Portuguesa. Professor, como é que vai funcionar esse novo convênio? Pronto, muito boa tarde. Os detalhes ainda estão a ser acertados, mas a ideia é haver troca de alunos da graduação, da pós-graduação, portanto, investigadores, docentes, para haver um intercâmbio de ideias, haver intercâmbio de formações, para alargar os horizontes da Universidade aqui, Unesp, e a Universidade de Coimbra, claro, alargar as ideias e os conceitos. E por que esse convênio é tão importante para alunos e professores, tanto da graduação quanto da pós? É bom, são sempre novas fronteiras, a ciência não pode estar fechada apenas num só país, portanto a ciência é internacional, portanto tem que haver esse intercâmbio entre as pessoas para tocarem novas ideias e saírem novos artigos científicos, novas experiências, ideias completamente diferentes. Muito obrigada, Ricardo. A Semana de Química segue até sexta-feira. Logo mais, às 19h, a palestra é com professores do Instituto de Química da USP de São Carlos. Catiúcia Reis, do campus de Bauru, para o Unesp Notícias. Obrigada, Catiúcia. E ainda sobre a Unesp, amanhã tem debate entre as chapas que concorrem à direção da Faculdade de Arquitetura, Artes e Comunicação. O evento será às 20h no Guilhermão, no campus da Unesp, aqui em Bauru. As eleições para a direção da FAAC serão entre os dias 8 e 10 de outubro. Podem votar alunos, servidores e docentes.
Ainda hoje a gente fala sobre eleições. Mande sua pergunta para o Luciano da Silva, analista judiciário aqui em Bauru. E mais... O Festival de Teatro da USC é opção de programa cultural até sexta-feira. A gente fala agora da situação do Hospital de Base. Amanhã, às 11 da manhã, vai ser realizada uma reunião que pode decidir o futuro do hospital. O encontro foi convocado pela Secretaria Estadual da Saúde, que enviará um representante a Bauru. Participam da reunião o promotor das fundações, Luiz Gabos Álvares, além da presidência e direção da FAMESP. A fundação foi convidada para gerir o Hospital de Base assim que terminar o contrato, agora em dezembro, com a atual gestora, a AHB. A reunião de amanhã pode influenciar também na definição dos novos interventores do Hospital de Base. O promotor Luiz Gabos tem até sexta-feira para definir os nomes. Hoje, todos os campos da Unesp no estado promovem o Dia de Alerta ao Uso Excessivo de Álcool. Quem tem as informações é a repórter Catiúcia Reis. Aqui em Bauru são realizados testes físicos, psicológicos e de glicemia. A professora Sandra Calé é uma das coordenadoras do movimento. Professora, qual a importância de estar fazendo atividades no dia de hoje com esse tema? Bom, nós há muitos anos, há uns 6 anos mais ou menos, a universidade tem feito o Dia do Alerta sobre o uso excessivo de álcool e sobre o Movimento Saúde. São 2 movimentos e que chamam a atenção para as pessoas cuidarem de sua saúde, especialmente o nosso público interno, alunos, docentes, funcionários, e também sobre o uso excessivo de álcool, que a gente já percebe que há nos universitários um consumo exagerado de álcool. Professor, os alunos também estão respondendo a um questionário que vai fazer parte de uma pesquisa. Como vai funcionar essa pesquisa? Bom, a gente vai fazendo um cruzamento do consumo de álcool com algumas coisas. Já fizemos com estresse, com depressão, e esse ano é sobre o suporte familiar. Se eles percebem o suporte familiar de forma positiva ou negativa e se isso tem alguma relação com o consumo excessivo de álcool. E isso depois vai ser divulgado para a comunidade unespiana? Sempre nós pomos, inclusive na página da PROEX, quantas pessoas foram avaliadas e tudo o que aconteceu. É feito um relatório e é colocado na página da PROEX. Muito obrigada, professora. Catiúcia Reis para o Unesp Notícias. Quer trabalhar aqui na TV Unesp? Tem um concurso aberto. Veja no Vunesp Informa. A TV Unesp aqui em Bauru está com inscrições abertas até o dia 10 de outubro para 16 cargos, de nível médio e superior. As taxas de inscrição variam entre R$ 40 e R$ 70, de acordo com o cargo escolhido. Mas atenção, para a maior parte dos cargos, a seleção é para cadastro reserva. Ou seja, a contratação será de acordo com a disponibilidade de vagas na TV Unesp. Os cargos de editor de imagens, programador web e técnico em manutenção eletrônica são os únicos com vagas para contratação imediata. A jornada de trabalho varia de 30 a 42 horas semanais e os salários chegam a R$ 3.200. As inscrições podem ser feitas no site da Vunesp, que é o www.vunesp.com.br. Mais informações ainda no Disque Vunesp, 11 3874 6300. A Universidade do Sagrado Coração realiza nesta semana a 6ª edição do Festival Estudantil de Teatro. Até sexta-feira, grupos de Bauru e de outras cidades se apresentam. Mas dessa vez, a novidade são as peças criadas e encenadas por alunos de escolas públicas. No palco, temas importantes do dia a dia dos jovens. Sob a luz dos holofotes estão jovens atores. Para a maioria, é a primeira experiência em cima do palco. Eles são estudantes de escolas públicas de Bauru e região, que participam do Festival de Teatro Estudantil da Universidade do Sagrado Coração. Neste ano, além dos espetáculos de grupos profissionais, pela primeira vez, o evento conta com peças produzidas e encenadas pelos estreantes. Nesse momento em que nós trazemos as escolas, então nós acreditamos que podemos, com essa apresentação, localizar e fomentar a existência de grupos.
Cada apresentação é avaliada por um júri composto por profissionais de artes cênicas que analisam o desempenho dos grupos. Apesar de criterioso, aqui ninguém é eliminado. Acima de tudo, a gente tenta incentivá-los a continuarem, né? A continuarem produzindo teatro, e não interessa tanto estar certo ou errado, o importante é a experiência. Os temas fazem parte do cotidiano estudantil, como bullying, combate às drogas, religião e solidariedade. Assuntos importantes discutidos em um ambiente diferente, o que ajuda a melhorar o desempenho quando eles voltam para a sala de aula. O teatro ele é capaz de mudar as pessoas. Então, por exemplo, eu tinha um aluno que dava muito trabalho e hoje ele é um dos melhores do nosso grupo. Em cima do palco, um friozinho na barriga. A estreante encarou o desafio de ser protagonista do espetáculo e gostou da experiência. Foi divertido, foi todo mundo em grupo, foi uma coisa diferente do que só ficar escrevendo e aprendendo dentro da sala de aula. O evento movimenta também o curso de artes cênicas. Os alunos da graduação trabalham para organizar o festival e ganham experiência que vai além das técnicas de encenação. Nesse período dessa semana, que pra gente acontece um pouco antes, né? São umas 2 ou 3 semanas que a gente entra no processo de montagem e elaboração do festival, que a gente não tem como parte da graduação, mas a gente acaba aprendendo ao longo dos 3 anos, na participação na montagem do festival, como realmente se produz alguma coisa, o festival em si e as peças, ter contato com grupos, ligar para eles e agendar as coisas e tudo mais. O festival vai até sexta-feira. A entrada é de graça. A programação completa pode ser conferida no site do evento. Muito bom, os jovens precisam ter voz. E o tempo em Bauru não tem meio termo. Vai do frio ao calorão em poucos dias. Para se ter uma ideia, a temperatura mais baixa hoje, que foi de 20 graus, foi uma das máximas na semana passada. E as altas temperaturas ajudam a trazer chuvas. Veja os detalhes da previsão no mapa. Pancadas de chuva que se deslocam do Mato Grosso do Sul devem atingir a região oeste do estado de São Paulo até o fim da tarde de hoje. Áreas de instabilidade associadas a altas temperaturas mantêm a tendência de chuvas fortes, porém de curta duração nesta quinta-feira. Há uma pequena possibilidade de Bauru também ser atingida por uma pancada de chuva ainda hoje. Amanhã, previsão de chuva forte e rápida no período da tarde. A umidade do ar segue baixa, agora está em 19%. A velocidade dos ventos é de apenas 4 km por hora. No início da tarde de hoje, fez 35 graus. É a mesma temperatura prevista para amanhã em Bauru e em Piratininga. Em Agudos, a máxima fica em 33 graus. Daqui a pouco, uma entrevista ao vivo com Luciano Olavo da Silva, analista judiciário. Vamos falar sobre eleições. Tem dúvidas? Mande pra gente. O Nesp Notícias está de volta. Vamos ver quais são os compromissos de campanha dos candidatos à Prefeitura de Bauru nessa reta final de campanha. Clodoaldo Gazeta, do PV, se reúne daqui a pouco às 8 da noite com apoiadores de campanha no Jardim Ouro Verde. Às 9h30 da noite é a vez dos apoiadores do bairro Popular Ipiranga. Rodrigo Agostinho, do PMDB, participa hoje à noite de um comício no Jardim Redentor. Amanhã ele concede entrevista ao vivo na TV Prevê ao meio-dia. Durante a tarde, o candidato visita empresas da cidade. Chiara Ranieri, do Democratas, se reúne amanhã de manhã com a equipe de campanha e às 3 da tarde se encontra com apoiadores. Paulo Martins, do PSTU, não tem compromissos agendados para hoje. Estamos a 4 dias das eleições. Amanhã já acaba a propaganda eleitoral no rádio e na televisão. E você, tem dúvidas? Tem dúvidas de como votar? Tem dúvidas do que pode e que não pode ser feito no domingo? A gente recebe o analista judiciário da 23ª Zona Eleitoral, Luciano Olavo da Silva. Luciano, muito obrigada por sua presença aqui no Nesp Notícias. Olá, Letícia, eu que agradeço o convite
e desde já uma boa tarde a toda a audiência. Luciano, tem gente que perdeu o título de eleitor, que não sabe onde votar. Como que essas pessoas se informam? Bom, quem não tem o título de eleitor pode saber o local de votação e a sua sessão eleitoral acessando as informações que estão disponíveis no site do Tribunal Superior Eleitoral. Mas só que para isso ela precisará saber o número do título de eleitor dela. E se ela não tiver como consultar isso em algum comprovante de justificativo, alguma cópia xerox... Aliás, as pessoas devem guardar esses comprovantes, né? Exatamente. Ela pode acessar o cartório eleitoral e saber lá o número do seu título de eleitor e também o local de votação e a sua sessão eleitoral. Os cartórios estão funcionando em regime especial já faz um tempinho, né, Luciano? Sim, desde o registro das candidaturas, nós estamos funcionando das 11 às 19 horas, inclusive aos sábados e domingos e feriados. Sábado agora também. Sábado também estaremos funcionando. E se a pessoa perdeu mesmo o título de eleitor, como que ela vai votar no domingo? Bom, para votar, o eleitor deve levar o título de eleitor e um documento público com foto. Tem que ser um documento público com foto. Se ela não tiver o título de eleitor, ela pode votar apenas com o documento público com foto, desde que ela saiba qual é a sessão eleitoral dela, o que está escrito no título de eleitor. Então, se ela não souber, mais uma vez ela vai ter que procurar essa informação ou no site do Tribunal Superior Eleitoral ou no cartório eleitoral correspondente a ela. Se ela comparecer na sessão apenas com o documento público com foto, ela vota. Se ela comparecer apenas com o título de eleitor, ela não vai poder votar. Então, o interessante é que ela leve os dois documentos, o documento público com foto e o título. E olha só, isso vai pegar muita gente de surpresa, né? A pessoa leva só o título para votar, então, atenção, não dá para votar só com o título de eleitor. É preciso também ter um documento com foto. Exato. Qual o valor do título, Luciano? O título eleitoral, ele traz a informação exatamente essa que você perguntou no começo, onde é a sessão eleitoral e o local de votação. Então, há um movimento da Justiça Eleitoral para que o título tenha também uma forma de identificar o eleitor como a fotografia. Nós estamos fazendo o recadastramento biométrico de todos os eleitores. E aí, nesse momento, não será mais necessário a identificação através da fotografia do documento público com foto, porque, obviamente, ele já vai estar identificado biometricamente com o seu título. Todavia, isso não acontece ainda em todas as sessões eleitorais do Brasil. O cadastramento biométrico foi inserido há pouco tempo pela Justiça Eleitoral, que ainda está no processo de implantação. Então, nesse ínterim, é necessário que seja levado ambos os documentos, documento público com foto e título de eleitor, sendo que, é importante frisar, ele conseguirá votar se comparecer apenas com o documento público com foto, mas não conseguirá se comparecer apenas com o título. Tá certo. Então, no futuro próximo, a ideia é que todos os títulos tenham essa foto, né? Todos os títulos terão identificação biométrica e a foto. Se a pessoa souber a escola, o local onde ela vota, já ajuda também, né? Sim, se ela souber o local de votação, a escola e a sessão, normalmente os eleitores sabem o local de votação. O que eles confundem é o número da sessão eleitoral deles. Então, aí chega na escola e, diante de tantas sessões, não sabe qual é a sua. No dia da eleição, ele também pode conhecer essa informação procurando o cartório eleitoral. Mas não é interessante que deixe para a última hora, porque na situação dele haverá uma grande quantidade de pessoas. Então, busque a informação antes, caso já não a tenha. E na hora de votar, Luciano, a pessoa pode ir com camiseta do candidato, com bottom? No dia da votação, é permitido ao eleitor que ele manifeste livremente a sua opinião, a sua vontade, desde que essa manifestação seja individual e silenciosa. É o que está previsto na Lei 9.504 de 97, que é a Lei das Eleições. O que não é permitido é a arregimentação de eleitores, ou seja, um grupo de eleitores, um regimento de eleitores. E também não é permitida a propaganda sonora, o eleitor ficar gritando, se manifestando de modo sonoro na sessão eleitoral ou fora dela. Mas essa manifestação individual e silenciosa, através do vestuário, através de flâmulas, bandeiras, isso é permitido, inclusive, durante a votação. Mas distribuição de santinhos nem pensar no dia da eleição, né? A única manifestação de pensamento permitida é essa individual e silenciosa do eleitor. A propaganda eleitoral no dia da eleição é crime. É o crime de propaganda de boca de urna. E pode, inclusive, levar à prisão em flagrante. Então, é bom distinguir as duas coisas. Uma é a manifestação do eleitor individual e silenciosa. A outra é a propaganda eleitoral, que aí já interfere, envolve uma terceira pessoa, uma outra pessoa, e essa sim é crime e é vedada no dia da eleição.
E tem muita gente que sabe em quem vai votar, mas não tem o número. No momento de votar, vai estar à disposição essa lista com os nomes e os números dos candidatos? Sim, a lei eleitoral determina que haja dentro das sessões eleitorais uma lista com o nome e número de todos os candidatos. Só que não é interessante que o eleitor deixe para consultar essa lista que existe dentro da sessão eleitoral. Primeiro porque será difícil para ele, vai perder algum tempo até encontrar o seu candidato, afinal de contas nós temos mais de 250 candidatos, então ele não vai encontrar com tanta facilidade vereador, assim. Né? E 4 a prefeito. E 4 a prefeito. Leve um papel escrito, uma cola, algo assim. Se ele não tiver esse papel, essa cola, também pode consultar o número e o nome do seu candidato no site do Tribunal Superior Eleitoral. É muito fácil, né? Mas, de qualquer modo, até o dia da eleição, sobra tempo para ele providenciar essa informação, né? Dá tempo, né? Hoje é quarta-feira ainda. E a pessoa, no momento de votar, ela não pode contar com a ajuda de ninguém, nenhum mesário, né? Não, na hora, inclusive, essa informação é bastante útil, porque, sobretudo as mães, os pais, eles gostam de levar os filhos para visualizar a votação. Isso não é permitido. Os filhos não podem lá apertar a tecla? Não podem. Por quê? Isso é uma medida de segurança. O voto é secreto. E caso fosse permitido que os pais levassem as crianças para acompanhar o voto deles, poderia haver, por exemplo, uma fraude de um candidato que compra votos, ficar lá, digamos assim, alugando criancinhas para verificar em quem o eleitor votou, né? Então, para evitar fraudes como essa é só um exemplo, né? Não é permitido, porque vai quebrar o sigilo do voto. Essa situação é diferente da pessoa que tem um problema de locomoção, um problema motor e que ela precisa de um auxílio para votar. Uma pessoa que tem uma deficiência física, ou, por exemplo, cujos braços estejam engessados, ou até mesmo que não tenha os membros superiores, algo nesse sentido. Mas tem que ser uma pessoa conhecida dela, Exato. Né? Essa pessoa que é levada para auxiliá-la e que só é permitido nesses casos, deve ser indicado pela própria pessoa que necessita da ajuda. Ela não será indicada pelo mesário e também não pode ser o mesário. Tá certo, Luciano. Muito obrigada por seus esclarecimentos. Eu que agradeço. E domingo a TV Unesp acompanha a contagem de votos em Bauru. A partir das 7 horas da noite, nós vamos estar aqui com um programa especial sobre a apuração das eleições 2012. A gente recebe convidados para debater o processo eleitoral e os desafios dos candidatos eleitos. Não perca! O Unesp Notícias de hoje fica por aqui. Voltamos amanhã às 5h30 da tarde, ao vivo. Tchau! Thank you.